Olá, meus amados em Cristo Jesus, glória a Deus, aleluia. Hoje vamos falar do semeador, que está escrito lá em Mateus 13, né? E antes de ler, no versículo 9, Jesus fala: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. E aqui eu quero continuar aqui começando, melhor dizendo, falando do versículo 13, que é o capítulo 13, né, que repito, capítulo 13 e versículo 3, que diz assim: Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 70 e de 30 grãos por 9. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com estas pessoas? Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenham mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E por isso que eu uso parábolas para falar com estas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, e nem entendem. É assim acontece com essas pessoas o que diz o profeta Isaías: vocês ouvirão, mas não entenderão, olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir, a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, vocês, viu, cristãos, vocês que creem em Deus, seja desviado, esteja na glória de Deus, esteja na presença de Deus, que tenha sede e vontade de buscar, escutem esta aqui, 13, versículo 16. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem, aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho, mas o maligno, o diabo ou Lúcifer vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem ou a palavra de Deus e aceitam logo com alegria, mas dura pouco, porque não tem raiz. E quando por causa de mensagens chegam ao sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem,
mas as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza, de querer ser um influenciador, querer ser um sucesso, querer fazer sucesso, se preocupando com si mesmo, sufocam a mensagem da palavra de Deus em seu coração, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, uma 100, outras 70, outras 30 vezes mais do que foi semeado. Então, meus amados em Cristo Jesus, nós vamos colher o que plantamos. Ela define nossas escolhas, ou até escolhas nenhumas que elas fizeram, ou seja, em negligência. Até as pessoas que fazem nada, são escolhas. A pessoa entende ou não entende, pode acabar com o casamento, com a vida, o caminho com o Senhor, nas promessas de Deus, acabar com suas finanças, a sua vida emocional, espiritual, sentimental, até mesmo físico, né? A semente é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A terra é o coração das pessoas, o teu coração, o meu coração, entende? E você que prega a palavra de Deus, tá aprendendo, já tem anos que prega e fala, seja mais claro, fala com palavras com entendimento, com o Senhor quer. Não fala com palavras difíceis, complicadas, para mostrar que estudou demais, aprendeu palavras difíceis, aquelas coisas tal. Assim você está se mostrando de si e não falando da obra de Deus. Você está querendo se mostrar que é o conhecedor, tal, aquelas coisas e toda, às vezes nem está falando em línguas estranhas, mas é do próprio seu ser. Vigia, meu irmão, vigia. Deus fala em línguas estranhas, sim, usa as pessoas para falar em línguas estranhas, mas cuidado que você pode enganar o próximo, mas a Deus e o Espírito Santo que está com todos nós, a Ele a gente não engana. Fala com palavras certas, palavras que as pessoas entendam perfeitamente, para a pregação, a louvar, a adoração, o todo louvor e digno de toda honra é o nosso Senhor e não nós mesmos. É ensinar as pessoas. E tem pessoas que, ao ouvir a palavra de Deus, sentir ali a presença de Deus, mas na verdade, quando que termina o culto, nem lembra da palavra, nem lembra o que foi pregado, porque a mente dela está em outro lugar. Ali ela está ouvindo, dizendo amém, glória a Deus, aleluia, mas a mente dela está pensando, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, fazer isso, aquilo, eu esqueci de fazer, não sei o que, né? É uma multidão de espíritos malignos que nos impede. Um exemplo, quando vamos orar ao Senhor, não vem alguma seta, que a seta é do inimigo, não tenha dúvida, e tal, sempre ao nosso redor. O Espírito Santo e os anjos do Senhor não deixam nos tragar, porque nós cremos e servimos um Deus Todo-Poderoso. Mas quando a gente estamos orando ali, buscando a Deus, lembramos de algo. Poxa, esqueci aquilo. Lembrei daquilo. Isso é tudo seta do inimigo. O que você vai fazer? Antes de começar a oração, reza o Pai Nosso, né? Ora o Pai Nosso, seja como você entender, porque o católico, o cristão, evangélico, tudo que creia no Senhor Deus Todo-Poderoso, que enviou o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, é filhos de Deus. Servimos o mesmo Deus. Não é placa de igreja que vai salvar. Não é placa de igreja que vai salvar. E sim, o teu coração com Deus, o teu coração com amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
este será salvo. Assim diz o Senhor. Está em Mateus. No momento eu não entendo e não tem como a gente falar a respeito, porque o áudio já está ficando grande. Então vamos voltar aqui no versículo 19, que é o capítulo 13 de Mateus, que diz assim, que as pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. A palavra, o inimigo vem e arranca aquela palavra, porque ele pega e joga a seta, direcionando a gente para outro sistema externo, em vez de conectarmos com Deus. Temos que vigiar nesta área. E no versículo 20 ele fala, e as sementes que foram semeadas aonde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam logo com alegria, mas durante pouco, porque não tem raiz. Ou seja, mas dura um pouco porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chega os sofrimentos, ou seja, quando está pregando a mensagem, aí vem os sofrimentos, as perseguições, as lutas, porque quando o inimigo ele não consegue atacar o nosso ponto fraco, ele usa a família, usa alguém da empresa, da onde a gente trabalha, ou usa alguém da rua para nos ofender, e logo a pessoa abandona a fé. E no versículo 22 fala, as outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Ela ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem e essas pessoas não produzem fruto. Sobre essa terceira semente que cai no meio dos espinhos, é em Marcos 8, em versículo 36 está escrito assim, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira ou a vida eterna? Aqui a vida é passageira, meus irmãos. Aqui a vida que tudo passa. Aqui tudo é passageiro. Aqui você compra uma casa, compra um carro. Quando a gente morrer, todo mundo vai sofrer a primeira morte, não tem jeito. Tem a segunda morte, mas esse só para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Aqui tudo vai ficar. Pega a visão, o que você compra, uma casa ou um carro, um exemplo. Se você não paga imposto, o governo toma. Aquilo ali não é seu. Aquilo ali é só praticamente você pagou só para você usufruir. Se você não paga o imposto, o governo toma. Cai numa blitz aí com um carro atrasado. Deixa de pagar os IPTU para você ver o que acontece. Pega a visão. Vamos investir no reinos do céu, aonde lá é eternamente. Eternamente, eu vou falar outra vez, 1 milhão de anos viver, 1 milhão de anos, imagina 1 milhão de anos, para a eternidade não é nada. Não é nada, meu irmão. Não é nada. 1 milhão de anos de vida não é nada para a eternidade. A eternidade não tem fim. Entendeu? Não, pega a visão. E olha lá. Aí vamos na última da semente que o Senhor fala. Mesmo que você produza 30 ou 100, 70, o importante é você fazer a mensagem. Pregar a mensagem do Senhor, falar de Deus para as pessoas. É como você conversar com qualquer um na fila de um banco, alguma coisa, algum lugar, com um vizinho, com alguém, falar algo. Eu não tenho esse dom, mas Deus deu um dom para cada um de nós para fazer segundo a obra dele. Deus usa um para o louvor, usa outro para a pregação, usa outro para a adoração, a oração. E busca a Deus. Então, Pai, me mostra qual que é o meu cargo de fazer a obra para Ti, fazer a obra a Ti, preciso. E entenda, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus, temos que cuidar primeiro de si também, Espírito, corpo e alma, porque nós somos corpo, alma e espírito. Temos que cuidar da nossa
nosso corpo, do nosso sentimental, que é a alma, o nosso emocional e o espírito, tá bom? Eu vou falar novamente, corpo, alma e espírito é o que? A nossa alma é a nossa decisão, que são as nossas emoções. O que a alma está escolhendo? Mais para o lado do carnal, ou seja, do corpo, ou tua alma está escolhendo mais para o lado espiritual, que é de Deus? Porque quando a gente morrer, na primeira morte, que tem a segunda morte, mas em Cristo Jesus está, sofrerá a primeira morte. Quando a gente morrer, a nossa alma vai para o caminho largo, que é mais para o caminho carnal, ou para o caminho do Espírito Santo, que é o caminho estreito. Mas aqui tudo é passageiro e repito, o quanto é maravilhoso viver eternamente na casa do Pai, o Todo-Poderoso. O inimigo, por enquanto, ele está sendo bonzinho com todo mundo ainda, porque o Espírito Santo ainda está presente aqui na terra. Tu acha que ele vai fazer carinho, cafuné lá no inferno para quem for para lá? Tu acha que ele vai fazer, vai ser seu servo? A gente assim está falando assim, as pessoas serão escravos dele. Ele desejou ser Deus e acabou sendo Deus das trevas, mas ele é Deus. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele é Deus. Com letras bem minúsculas, mas ele é Deus das trevas, príncipe das trevas. Tá? Mas tanto ele como a morte será lançado no fogo do inferno. Até a morte será lançado no fogo do inferno. Porque através do conhecimento do bem e do mal, lá na época de Adão e Eva, do comer do fruto do bem e do mal, a morte veio. Então ela também será lançada no fogo do inferno. Leia em Apocalipse que você vai entender. Quem já leu sabe o que eu estou falando. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pega a visão, meus irmãos. Melhor obedecer do que sacrificar. Quem segue a Jesus providencia ver do céu, ou providencia, né? Quem segue a Jesus, a providência vem do céu, meu irmão e minha irmã em Cristo, em Jesus. Deus tem uma herança incalculável no céu para cada um de nós. É incalculável a herança que Ele tem. Jamais o olho viu, jamais passou no coração do ser humano, jamais passou no sentimento, na mente do ser humano, o que Deus tem no céu para cada um daquele que seguir conforme a vontade do Senhor. O fardo do inimigo, se você pegar a visão, é mais pesado do que o fardo do Senhor Jesus. É porque a gente só olhamos o que está pesado, o que é ruim para a gente, as coisas boas a gente esquece. Se você for olhar durante o dia inteiro, tem mais coisas boas durante o dia do que as coisas ruins. Mas o nosso coração, a nossa mente, o nosso adversário só põe para a gente ver as coisas ruins e não deixa a gente ver as coisas boas. E muitos acham que por nós ser o filho do rei, o filho de Deus, o Todo-Poderoso, né, temos que ter tudo aqui na terra, né? Eu estou falando em geral, meus irmãos, não é só para aqueles que estão fora da igreja, não, para nós mesmos que estamos dentro da igreja. Estou falando isso para mim, para você, para todos que estão dentro da igreja e fora da igreja. Acho que isso porque somos o filho do dono do mundo, dono da galáxia, o dono do universo, que é o Deus, o Todo-Poderoso, que temos que ter riqueza. Claro que Deus dá riqueza, mas para aqueles que ele sabe que pode receber, porque tem muitos, e a maioria, quando recebe as coisas, as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso, infelizmente, acaba desviando do caminho de Deus. Experiência própria, acaba desviando do caminho de Deus. Quando pessoas que
está firme na presença de Deus, e Deus dá um carro, algo parecido, a pessoa já começa a desviar, já quer já ir para farra, para gandar. Isso aconteceu comigo, e várias vezes. Quando eu fui namorar na Europa também, isso é outro assunto. E nos últimos dias os anjos separará os bodes das ovelhas. Os bodes são rebeldes, os bodes dão cabeçada, os bodes são teimosos, os bodes, se sabe quem que são, né? Por isso que tem a adoração do Bafomé, que é um homem em forma de bode, não é? Então, aqueles que ficam criticando você, meu irmão, minha irmã, falando não sei o que, não dá ouvidos não, deixa pra lá. A colheita é grande, a colheita é muito grande, os ceifeiros são poucos. Se fala de Deus, não quer, vamos pro próximo. Você fez sua parte já. Aí fala para outro, não quer, vamos pro próximo, você já fez sua parte, né? Se não quer, o Espírito Santo, aquela semente que você plantou no coração daquela pessoa, o Espírito Santo vai mudar, vai mudar aquela pessoa. Se Deus vê que não tem jeito, não tem conserto mesmo, Deus nem tem amor pela morte daquela pessoa, porque sabe para onde ele vai, para o inferno, infelizmente. Deus não tem prazer de matar o ímpio, mas todos nós temos que passar pela primeira morte. O ímpio, infelizmente, vai passar pela segunda morte, que é sem a presença de Deus, o lago do inferno, e é outra coisa. Bom, vamos lá. Então, terminando aqui, vamos colher o que plantamos, tá bom? Ela define nossas escolhas, ou até quem nem nada escolhe nada, é uma negligência. Até o que faz nada é uma negligência. Bom, vamos fazer a obra de Deus com ordem e decência. A paz do Senhor esteja com todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Amém.